O que a novela O Cravo e a Rosa, o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você e o TCC da Juliette Freire do BBB 21 têm em comum? Como é que é? Qual tema você acha que eu fiz o meu TCC, a minha monografia, a minha tese? Tema? Do curso de Direito. Eles têm em comum o fato de serem inspirados em obras do grande poeta e dramaturgo de todos os tempos, William Shakespeare. Hoje, dia 23 de abril, Dia Internacional do Livro, também é a data que se celebra o provável dia de nascimento e morte do bardo de Avon, como era também conhecido, por ser uma pessoa que era encarregada de transmitir histórias, mitos, lendas e poemas de forma oral para o seu povo. Mas a gente realmente sabe quem foi Shakespeare e por que mais de 400 anos depois de sua morte, ainda ele tem um nome tão relevante? E por que a Juliette relacionou o nome dele num trabalho de conclusão de um curso de Direito? Vamos descobrir? Não se tem muitos registros da infância do Shakespeare, mas a data mais provável do nascimento dele é que tenha sido no dia 23 de abril de 1564, numa pequena cidade na Inglaterra chamada Stratford-upon-Avon, próximo a Londres. Filho de John Shakespeare, um comerciante ali do local, fabricante de luvas, e também um pouco envolvido com política, e de Mary Arden, que era filha de um herdeiro de terras. Não se tem registros de que Shakespeare tenha cursado a faculdade. Ele estudou em escolas bem conceituadas, só que não chegou a concluir os estudos. Aos 18 anos, ele se casa com Anne Hathaway. Não essa daí, que é 8 anos mais velha que ele. Com ela, ele tem 3 filhos. Não se sabe ao certo, foi muito rápido o casamento deles, mas provavelmente tenha sido porque ela engravidou dele, porque 6 meses depois do registro do casamento, ela ganha a primeira filha, que é a Suzanne. Algo que ajudou muito Shakespeare a ter grande prestígio e ser reconhecido como grande dramaturgo, que ele deu liberdade para as criações dele, foi o contexto político da época, que a Inglaterra estava sendo regida pela Rainha Elizabeth, que foi do ano de 1558 a 1603, e é conhecido então esse período como um período elisabetano. I've seen you. Que trouxe grandes transformações políticas, econômicas e culturais. E o teatro teve grande importância para a sociedade na época. O Shakespeare era um queridinho ali também da Rainha Elizabeth. Foi nesse período também que o teatro parou de ser apresentado em carroças no meio da rua e para ter um lugar específico. E esse modelo de teatro, que eram 2 portas nos fundos, em torno de uma arquibancada, de uma plateia em volta, em círculo, eles eram abertos porque não tinha luz elétrica na época, então os teatros eram encenados somente de dia por causa da luz. E era um trabalho colaborativo de dramaturgos entre eles, de escritores entre eles, também com os atores. Então eles iam muito no que poderia ou não dar certo, eles arriscavam muito. E todo o dinheiro que eles recebiam eram divididos entre eles. Então estudos mostram também que Shakespeare escrevia como um trabalho, escrevia por dinheiro para se sustentar também, não somente por amor. Words, words, words. Once I had the gift. I can make love out of words as a potter makes cups of clay. Love that overthrows empires. Love that binds 2 hearts together come hell, fire and brimstone. For 6 pence a line, I could cause a riot in a nunnery. But now... Shakespeare também cria novas palavras e grandes frases que a gente conhece até hoje, né? Como do memorável Hamlet, ser ou não ser, a outra expressão, até tu, Brutus, e outra também que a gente sempre fala, né? Quem nunca ouviu, nem tudo que reluz é ouro. Todas essas expressões foram criadas por Shakespeare na época e são usadas e lembradas e ouvidas até hoje, né? Shakespeare teve grande fama na Inglaterra porque ele escrevia para as pessoas comuns, sabe? Então ele conseguia unir no teatro todas as classes. Os teatros também eram financiados tanto pela elite quanto pelos trabalhadores comuns. E nas peças dele, as pessoas iam encontrar temas que qualquer um teria em sua vida, como casamento, morte, traição, nascimento e emoções que eram comum a todas as pessoas. Era isso que fez ele tão grande também, que ajudou tanto ele a crescer na época. Um fato que eu achei muito interessante, muito curioso,
é que ele era tão antenado nas leis da época. Uma das leis, por exemplo, era que mulheres não poderiam encenar, as mulheres não poderiam trabalhar como atrizes em teatro. Então, os jovens mais novos ali, os adolescentes, recém que a voz ainda nem estava em transição, eles é que faziam os papéis de donzelas. A Julieta, por exemplo, ela tem 14 anos e ela era interpretada por um menino bem novinho. As peças dele também tinham censura, então ele conseguia adaptar. Quando ele sabia que poderia ser censurada, ele só mudava o ambiente da história para outro. Por exemplo, um país que eles adoravam mudar era a Itália, porque a Itália, para os ingleses na época, era um local que era considerado sinônimo de vício, corrupção e promiscuidade também. Então ele dava um jeitinho dele de mudar a ambientação da história para lá, para a Itália. Romeu e Julieta, por exemplo, se passa na Itália. Um filme que vai retratar essa época do teatro elisabetano, que é bem bonitinho de assistir e conta um pouco da história do Shakespeare quando ele estava em Londres. É claro que é uma ficção, né? Então muita coisa dali é bem ficcional mesmo, mas é interessante da gente assistir o teatro e pensar em como é que era mais ou menos essa época. É o filme Shakespeare in Love, ou Shakespeare Apaixonado. É uma história bem gostosinha de assistir, vai mostrar ali a Rainha Elizabeth, vai mostrar também os meninos interpretando o papel das donzelas e também traz algo que poucas pessoas sabem, que o Shakespeare também atuava. Ele não era um ator muito renomado, mas vários papéis ele mesmo interpretava. Olha só que interessante. Bom, aí tu vai me perguntar, onde é que entra o TCC da Juliette nessa história? Não sei se tu tem acompanhado, mas eu tenho acompanhado bastante o Big Brother Brasil esse ano. E no início do programa, ela comenta lá com um outro participante, Fiuk, se ele imaginava o que seria o TCC dela. Eu fiquei curiosa e fui procurar. Como também eu tinha ideia de ler Shakespeare, eu achei muito interessante. Já no título do TCC dela, ela terminou o curso dela de Direito na Universidade Federal da Paraíba em 2017, então tá disponível na internet, vou deixar o link até aqui na descrição do vídeo se tu quiser acessar. Ela relaciona literatura e direito, né? Sabes que a Juliette é formada em letras e é formada também em direito. E eu achei muito interessante que ela cita uma peça do Shakespeare, que é Medida por Medida. Essa peça que foi escrita em 1604, logo após a obra-prima do Shakespeare, que é Hamlet. Confesso que eu gostei muito. No primeiro momento eu fiquei com medo, né? Aquele medo do desconhecido, de ler uma obra teatral. Eu achei que ia ser muito chato, que ia ser muito difícil, mas eu me surpreendi porque eu gostei muito e teve momentos que foi muito cômicos de ler. Foi uma experiência muito boa ter lido. E depois dessa leitura eu quis saber mais sobre a vida do Shakespeare, né? E foi uma coisa atrás da outra. Adorei o TCC dela também e essa relação do direito com a literatura. O título do trabalho dela é William Shakespeare e o Direito, a interpretação legal na obra Medida por Medida, com a orientação do professor mestre Ulisses da Silveira Job, que ele é especialista em Direito Empresarial e Direito Público. Esse TCC tem em torno de 54 páginas, contando com tudo ali, índice, capa, folha de rosto, conclusão e a bibliografia. No resumo, ela já traz que o trabalho aborda a relação entre o direito e literatura na obra Medida por Medida de William Shakespeare, com ênfase nos aspectos jurídicos e na interpretação da aplicação da lei. Acho muito bonitinho também nos agradecimentos que ela agradece ao professor, aos amigos, à família e na irmã dela também falecida, né? Que ela fala lá no programa que ela tem uma irmã que faleceu aos 17 anos de idade. Ela chora muito, que elas eram muito amigas também. E bem no início ela já cita ali, ó, que ela dedica os trabalhos à mãe, aos irmãos, que são exemplos de luta e de vida, e em especial a Eninha, que é a luz que vive nela. Eu achei muito bonitinho, assim, bem especial essa parte do trabalho dela. Então esse trabalho tem 4 capítulos. No capítulo Literatura e Direito, ela explica de uma forma bem científica as fases do direito e por que até a metade do século XX o direito era muito fechado para as outras áreas do saber.
E ela explica essa divisão com os termos de justnaturalismo, pós-positivismo, que foi quando se ampliou, se abriu para o direito a possibilidade de interagir com outras áreas do saber, e especificamente a leitura, que é o objeto de estudo desse trabalho. Eu achei muito interessante. Aí no item 2 desse capítulo, ela fala sobre especificamente a literatura no universo jurídico. No item 2.2, a literatura e o universo jurídico, ela vai puxar a brasa para o lado de literatura, e eu achei muito interessante como ela conceitua a literatura, e segundo aqui as palavras da Juliette, olha só. Sabe-se que a literatura retrata a realidade social de um determinado povo em um dado recorte de tempo, refletindo a maneira de pensar, os valores, os conceitos, os costumes e os ideais, ou seja, através da literatura é possível ler o mundo. Uma boa obra literária oferece ao leitor elementos identificadores que reproduzem a forma de pensar e agir de determinada pessoa ou grupo social, e isso permite uma melhor compreensão do homem, do seu comportamento e dos seus conflitos. Será que é por isso que ela consegue lidar tão bem com os conflitos lá dentro da casa, né? Que ela sempre está chamando para o diálogo e ela tenta se explicar a todo momento? Talvez, eu acredito que a literatura tenha ajudado bastante. Aí ela segue aqui, ó. A literatura tem a capacidade de ajudar o leitor a ampliar a sua compreensão e visão de mundo, do outro e de si mesmo, na medida em que o leitor passa a analisar a situação de diversos pontos de vista além do próprio, né? Daquela coisa de ouvir os dois lados de uma história, de se colocar também no lugar do outro e até mesmo de empatia. Eu vejo dessa forma. Nesse cenário, o leitor é provocado a ocupar diversos papéis, além do de espectador, e assim colocando-se no lugar do autor e dos personagens. É possível experimentar suas percepções e motivações e pronunciar um melhor julgamento. A literatura provoca um verdadeiro estímulo à empatia. Olha só que interessante. Que, consequentemente, possibilita maior compreensão do outro e tem o poder de derrubar barreiras e preconceitos. A verdadeira leitura ocorre de dentro para fora, ou seja, o leitor não é mero espectador, mas partícipe, né? Que faz parte do processo de significação. Ele reflete sobre os seus próprios conceitos e concepções, ele volta seus olhos para dentro de si mesmo. Aí só mais esse capítulo aqui. A literatura é capaz de provocar o autorreconhecimento, uma conversa com o seu interior. É nesse contexto que as certezas são relativizadas e pode-se ampliar a percepção, aumentando a possibilidade de emitir um julgamento mais justo. Olha só que bonito esse texto que ela escreveu, né? Já no início do TCC. E ela segue ainda, ressaltando o papel na literatura em contribuição com a área jurídica. No capítulo 3, ela traz uma breve biografia do William Shakespeare e a relação dele com o direito, né? Como a gente viu no início do vídeo, o pai dele era comerciante, então provavelmente na época eles tiveram algumas questões financeiras. Tem-se alguns estudiosos que falam que é por isso que ele entendia ali das leis para ajudar nessa situação que já tinha com o pai. Eu acho também que quando ele foi para Londres trabalhar com teatro, ele tinha que ter noção das leis que estavam sendo regidas as sociedades naquele momento, até para ele conseguir vender os textos dele, que ele evitasse que fosse censurado, que evitasse que algum teatro fosse fechado por não cumprir alguma lei. E acredito também que foi muito importante ele conhecer as leis, até para cuidar as críticas que ele poderia colocar dentro dos textos dele, que não fosse tão explícitas para a época, né? Então tem muitos textos, tragédias históricas que ele escreve no começo lá da carreira dele, que ele vai falar, traz uma crítica, mas ele remete a governos passados, então não comprometia tanto ele naquele período ali que ele estava vivendo. Acho isso bem interessante. Outro trecho interessante também do TCC dela é que ela vai estar uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, um programa que foi idealizado pelo jurista e professor do curso de pós-graduação de Direito da Unicinos, da Universidade do Vale dos Sinos, ali de São Leopoldo, o jurista e professor Lênio Stretch, que ele relaciona a literatura com o direito.
Olá, passamos a apresentar Direito e Literatura, do Fato à Ficção. É um projeto desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica e que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de várias instituições comprometidas nesse estudo transdisciplinar das relações entre o direito e a literatura. E no decorrer do TCC, logicamente, ela vai dar o resumo da peça. Então a gente chega agora no resumo, o que se trata essa peça medida por medida do Shakespeare. Eu vou dar um pequeno resumo, cuidado com os spoilers, porque vai ter, tá bom? Bom, mas a história começa quando o Duque, ali a história acontece em Viena. Então o Duque Vicêntio de Viena, ele tem uma ideia de delegar para o Ângelo, que ele é considerado assim uma pessoa super correta, super dentro da lei, super ríspida também, e ele delega os poderes para o Ângelo e ele fala que ele precisa ir viajar. Na verdade, o Duque, ele está reparando que as leis ali de Viena não estão sendo muito cumpridas, que ele meio que amoleceu a mão, sabe? No controle ali da sociedade local. Então ele delega essa parte chata aí pro Ângelo. Ele fala ali pro Ângelo: ó, Ângelo, tô indo viajar, tu vai ficar aí no meu lugar, então dá conta aí desse povo. Até um trecho que ele já cita já no primeiro ato, a Juliette fala aqui bem no comecinho, ó, que é quando o Duque fala pro Ângelo: meu poder é seu, portanto, honre ou interprete a lei segundo a sua alma. Aí o Duque deixa o Ângelo ali, tomando conta do pessoal ali de Viena, e finge que vai viajar, só que na verdade o Duque não viaja, ele se disfarça de Frei para ficar de olho ali no pessoal, entendeu? E inclusive no Ângelo também. E começa um burburinho ali na região, porque assim que o Ângelo toma o poder no lugar do Duque, ele começa a apertar o pessoal, fechar os bordéis, começa a aplicar leis que já não eram mais, que estavam obsoletas, sabe? Que já há mais de 14 anos ninguém mais aplicava aquelas leis. E uma dessas é fechar os bordéis, e outra que é o crime de fornicação. Ele manda prender o Cláudio, que é um cavaleiro ali do local, porque o Cláudio engravida a noiva, ele não é bem noiva que tinha na época, mas ele tinha um rolo ali com a Julieta, eles já iam se casar, eles tinham um certo relacionamento, ele ia casar com a Julieta, só que ele estava esperando o dote dela aumentar o valor para eles poderem casar. Mas estava tudo certo já pro casamento deles, só que acontece que ele tem relações sexuais com a Julieta antes do casamento, e isso é considerado crime na época. Só que essa lei já não era mais posta em prática há muito tempo. E o Ângelo vai lá e revive a lei, né? Ele mesmo fala que as leis estavam adormecidas, elas não deixaram de valer, elas só estavam adormecidas. E o Ângelo vai lá, a Julieta aparece grávida, e o Ângelo decide que vai prender Cláudio e manda decapitar, matar o Cláudio, né? É um crime de morte, esse crime de fornicação. E o pessoal fica tudo enlouquecido. Aí tem um personagem que eu acho que ele é muito engraçado na história, que é o Júlio. E é isso a gente perde às vezes no resumo, porque na maioria dos resumos que a gente vê, a gente não vê esse personagem. E ele é um personagem que ele é muito falante, aquela pessoa que se mete onde não deve, fala pelos cotovelos, inclusive fala o que não deve. E isso é a parte mais cômica que a gente vê ali na obra. Então o Júlio vê o Cláudio, mas Cláudio, ele vai lá e questiona, né? Cláudio, o que aconteceu? Ele, olha, fui preso, não sei o que fazer. Ele, não, tu tem que interceder com o Duque. Daí eles descobrem que o Duque lá tá viajando, que o Ângelo tá no lugar dele e não tem o que fazer. Então o Cláudio pede, olha, chama a minha irmã. A irmã dele tá estudando, ela é noviça, ela tá se preparando para ser freira. E ele vai lá e pede pro Júlio, Júlio, então vai lá, pede pra minha irmã interceder por mim perante o Ângelo, para pedir que ele não me mate, né, por causa disso. Aí nesse diálogo que ele tem com o Lúcio, o Cláudio fala assim: a máquina do Estado é um cavalo e as rédeas estão na mão de quem governa, né? Ele está se referindo também ao Ângelo. Então, o Ângelo está com as rédeas ali da máquina do Estado. E quando a Isabela vai falar com o Ângelo, o diálogo deles é bem interessante, que ela vai suplicar pelo amor de tudo que é mais sagrado, que deixe o irmão dela viver. O Ângelo se apaixona pela Isabela e ele
faz uma proposta indecente ali pra ela. Ele fala pra ela, olha, então tu deita comigo e eu dou a liberdade pro teu irmão. Aí ela se apavora, né? Não posso fazer isso, mas que pedido é esse? E ela fica possessa e sai correndo e diz que não vai fazer. Ela, então é melhor que o meu irmão morra mesmo. Quando ela vai falar pro Cláudio, o Cláudio acha um absurdo no primeiro momento, mas ele pensa assim, olha, se ele propôs isso não deve ser pior do que o meu crime, né? Por que tu não te deita com ele? E ela nega, ela não, porque ela não é obrigada a nada, né? A Isabela não é obrigada a se deitar com o cara lá, né? Dar a virgindade dela para um cara, pro Ângelo, por causa do que o irmão dela fez, que era errado na época. E ela decide que não, ela, olha, me desculpa, mas então que tu morra com Deus aí, porque eu não vou fazer isso. E o Frei, nisso, ele tá ouvindo esse diálogo. O Frei, que tá disfarçado, né, que na verdade é o Duque, ele tá ouvindo esse diálogo. Então ele vê que o Ângelo tá abusando do poder. Ele chama a Isabela, então, e propõe uma armadilha para o Ângelo, que ele sabe que o Ângelo teve um relacionamento com uma outra moça, a Mariana. Ele ia casar com a Mariana, estava tudo certo para casar com a Mariana, só que o irmão da Mariana, ele sofre um naufrágio, o barco dele lá, ele afunda e vai junto o dinheiro do dote, né? Que na época as mulheres para casar elas tinham um dote. E vai junto o dinheiro da Mariana, vai por água abaixo, literalmente. E nisso o Ângelo não quer mais saber da Mariana. Ele, não tem dote, eu não vou casar. Ele deixa a Mariana lá aos prantos sem o irmão e sem o dote. E o que o Frei propõe? Olha, Isabela, vai lá pro Ângelo, fala que tu concorda lá em te deitar com ele e propõe num lugar que seja escuro e que tu não precisa falar nada, que ele não tenha que ouvir tua voz. Só que no teu lugar a gente vai falar com a Mariana e a gente coloca a Mariana no teu lugar, ele não vai saber. E fizeram isso, eu achei muito interessante essa proposta do Frei. Aí o Ângelo dorme com a Mariana, achando que tá deitando com a Isabela, só que no final ele não cumpre com a palavra dele de libertar, mesmo ele achando que dormiu com a Isabela, ele pede a cabeça do Cláudio. Então ele não cumpriu a palavra dele também. Só que o Frei pede que não matem o Cláudio, que escondam o Cláudio lá numa outra prisão, numa outra sala e mandem a cabeça de um outro preso que era muito parecido com o Cláudio. Então todo mundo acha que o Cláudio realmente morreu, na verdade ele só está escondido. Aí o Duque volta sem o disfarce dele, a Isabela desmascara Ângelo, eles vão tudo para um julgamento. No final da cena, então, o Ângelo já desmascarado, o Duque propõe, então, que a mesma pena que o Ângelo deu pro Cláudio, que seja dado pro Ângelo, né? E ele fala o seguinte texto: a pressa sempre recompensa a pressa, e com morosidade é que se responde a morosidade. Uma coisa só fica quite com coisa igual. Sempre medida por medida. Aí o nome da peça, né? Medida por medida. Só que a Mariana pede ajuda para Isabela para interceder pelo Ângelo, porque ela ainda é apaixonada por ele, ela quer se casar com ele. E então o Duque cede, manda que o Ângelo então se case com a Mariana, que era a ex-noiva lá que ele deixou, que o Cláudio se case com a Julieta, que afinal ela já tá grávida dele. E, para nossa surpresa, o Duque propõe a Isabela que se case com ele. E acaba a peça com a Isabela em silêncio. A Isabela, que é a irmã do Cláudio, né, que estava condenado à morte. Eu achei muito interessante essa peça, eu adorei ter lido. E o personagem do Lúcio, a gente vai ver, tem partes ali que ele é muito engraçado, porque quando o Duque tá vestido de Frei, o Lúcio começa a fofocar, dizendo que, olha, Frei, esse Duque não é tudo que tu pensa não, hein? Ele bebe, ele enche a cara e passa o rodo geral aqui em Viena, hein? Tem que abrir o olho com esse Duque. Quando o Frei volta, sem o disfarce dele do Duque, ele fala mal do Frei, que ele não sabia que era o Duque. É muito engraçado, é muito divertida essa cena. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Então, no TCC da Juliette, ela vai trazer esse resumo dessa peça e vai também aplicar a interpretação conforme as leis, conforme o direito. Ela vai trazer o termo
hermenêutica e vai explicar também o que é hermenêutica. Enfim, eu achei muito interessante, adorei ter lido a peça e o TCC só veio a agregar também. Para finalizar também, lendo a bibliografia, os materiais que a Juliette usou para compor esse TCC dela, eu descobri a Bárbara Heliodora, que foi uma grande crítica do teatro aqui do Brasil e era considerada também a Lady Shakespeare, estudiosa de Shakespeare, tradutora de Shakespeare. Inclusive, a edição que a Juliette leu dessa obra foi uma edição traduzida pela Bárbara Heliodora, de 1995. Eu li uma outra edição já de 2012, mas eu descobri a Bárbara Heliodora, que foi uma grande estudiosa, professora, intérprete do Shakespeare, autora também de livros, e um outro livro que eu quero ler também, que é Por que Ler Shakespeare? Em Medida por Medida, o Ângelo era tido como um grande exemplo de comportamento. No entanto, ele vê a Isabela se apaixona e quer que ela durma com ele para perdoar o irmão. E nem sequer perdoa, né? Quer dizer, realmente, o Shakespeare vê aonde as pessoas podem chegar para o bem, para o mal, para a aventura, para a tristeza, para você quiser. O mesmo autor vai e cada vez mais se aprofundando na experiência humana. Isso é que eu acho que se encontra quando se lê as peças de Shakespeare. Mas lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre a novela Cravo e a Rosa? Não passa de um rústico, de uma cavalgadura. Por que quando fala solta uma aranha da sua boca? Eu falo o que eu quero ver quem vai me impedir. A boca é feita para ser usada. Melhor uso se faz da boca calada. E o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, o que tem a ver no meio disso tudo? Bom, essas duas obras foram adaptações de uma outra peça do Shakespeare chamada A Megera Domada. Inclusive, muitos historiadores falam que foi inspirada na Anne Hathaway, que era esposa do Shakespeare. Trata-se de duas irmãs, que a mais nova quer casar, mas o pai da mais nova só deixa que ela se case quando a mais velha casar, que é a Catarina, e ela é muito impulsiva e ela é um terror, né? Considerada a megera. Na Megera Domada, no século XXI, é meio complicado você ver a Megera Domada, porque, na realidade, não é um machismo exagerado, como certas montagens que botam ele com um chicote, batendo, não sei o quê, mas se você lê o texto, isso não acontece. A única pessoa que bate é ela, que dá um tapa nele. Ele apenas pega a mão dela e diz, se bater de novo, eu te bato. Mas ele não bate nunca. E você tem... O que ele faz para domar a Megera, na realidade, é fazer ela se respeitar. Porque se você olhar, quem é injusto é o pai dela, que acha a caçula uma gracinha e fica sempre falando mal da mais velha. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, que eu sei que ficou bem longo, mas eu fiquei muito empolgada com tudo que eu descobri, né, com essa descoberta agora no mês de abril, com o mundo shakespeariano. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo os links que eu achei importantes, que eu citei aqui também o TCC da Juliette Freire. Um grande beijo, até o próximo vídeo, paz, amor, bye!